Bom dia a todos. Hoje temos aqui um convidado especial e é um programa um bocadinho diferente do que costumamos fazer. Portanto, vamos fazer aqui o nosso Conversa em Jogo, mas um Conversa em Jogo que nós estamos um bocadinho longe da nossa casa. Portanto, viemos de Samora Correia até Aveiro. Alguns de vocês que vão ver este vídeo com certeza já conhecem esta cara dos fóruns ou de outros eventos relacionados com os jogos de tabuleiro, mas vamos parar de falar aqui do contexto e vamos ao que interessa. Estamos num espaço muito especial, que vão poder ver depois a cobertura que vamos fazer sobre este espaço, mas vamos deixar aqui ao especialista para que nos fale um bocadinho sobre este tema e como é que chegámos aqui. Miguel, obrigado desde já por nos ter recebido aqui em Aveiro. Estamos muito bem acolhidos na cidade de Aveiro. Agora gostava que nos explicasse aqui um bocadinho porque é que estamos aqui, porque este local e como é que chegamos a uma exposição com tantos jogos e com tanta história. Muito obrigado, Carlos, pelo interesse nesta exposição. Este foi um desafio que me foi lançado aqui pela Universidade de Aveiro, mais precisamente pelos serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia, um nome comprido, mas são os serviços que estão a cargo deste espaço, que está instalado num edifício projetado pelo arquiteto Cisa Vieira. E o desafio que me colocaram foi, no âmbito de uma grande tendência do digital e de outros eventos que iam acontecer relacionados com o digital, trazer jogos analógicos, os jogos físicos de tabuleiro que nós conhecemos, montando uma exposição inserida no que se chama aqui a American Week, que resulta de uma parceria com o Departamento de Estado americano e, portanto, poder trazer também convidados americanos. E nós tivemos uma conversa com um designer de jogos americano neste âmbito, mas, portanto, a base foi montar uma exposição a que eu designei por 5 décadas de jogos, mais ou menos o que eu me lembro de jogar desde os anos 70 até agora e de tudo que mudou no mundo dos jogos. Portanto, este foi o mote e o desafio que me lançaram e eu reuni aqui um conjunto de jogos que tenho, desde os anos 70 até jogos que saíram o ano passado, este ano, portanto, uma grande panóplia que mostrei aqui um bocadinho do que é e do que foi os jogos através do meu percurso. Não é uma história dos jogos, é uma história dos meus jogos, ou uma minha história. Sendo o core aqui, falando do jogo de tabuleiro, que podemos falar dele também como jogo de tabuleiro moderno, claro, mas estão aqui exemplos que mesmo dentro de mecanismos modernos já têm a sua idade, alguns mais velhos do que eu, inclusive. Eu diria que, como é que vês aqui o contacto e o interesse gerado pela universidade face ao tema do jogo de tabuleiro? Como é que tu vês o impacto que o jogo de tabuleiro possa ter até em termos académicos e universitários? Como é que vês aqui na... Sim, hoje fala-se muito também da gamificação no ensino, nas aprendizagens, portanto trazer uma vertente às vezes menos formal, mais lúdica, sendo que para mim os jogos são sérios no sentido em que levo os jogos a sério, portanto, mas desse ponto de vista, e a universidade tem também apostado quer no digital e no conceito de desenvolvimento de conteúdos, quer nas questões mais analógicas, que são usadas em diferentes níveis de simulação, etc. Portanto, acho que é algo natural a coexistência, que também tentei trazer um bocadinho à exposição de coisas que vêm do digital e que dão origem a jogos de tabuleiro e jogos de tabuleiro que dão origem a filmes ou a jogos digitais. Portanto, acho que as barreiras cada vez se esbatem mais, sendo certo que os jogos de tabuleiro ganharam uma evidência, tiveram um recrudescimento significativo nestes últimos 15, 20 anos. Como é que identificas aqui o impacto também do estado pandémico? Ou seja, esta que era uma exposição, segundo entendi também, que deveria ter sido efetuada até pré-pandemia, não é? Que tipo de impacto é que tu calculas que possa existir entre um ambiente e outro? Ou seja... Sim, a exposição, de facto, começou a ser concebida pouco antes do primeiro confinamento. Tinha 2 coisas na agenda, que era a exposição e a Leiria Com, ficaram as 2 canceladas e a exposição surgiu, portanto, praticamente 1 ano e meio depois. Foi possível aproveitar aqui um intervalo ou um decréscimo, não sabemos muito bem, mas aproveitar aqui um período para a fazer. Do que eu tenho visto, eu acho que os jogos, e designadamente os jogos de tabuleiro, foram muito apreciados neste espaço em que as pessoas estiveram mais resguardadas em casa, como contraponto ao tempo todo que passávamos no computador, nas reuniões Zoom ou nas aulas Zoom, nas conversas com os amigos no telemóvel, portanto, um outro tipo de convivência e se calhar um certo equilíbrio
para quem tinha essa hipótese, em família ou em núcleos mais reduzidos, ou até a solo, em vez de ser um jogo de computador a solo, também há jogos de tabuleiro que se podem jogar a solo, e portanto, juntando a experiência tátil, o som diferente às vezes das peças, como os jogos, por exemplo, como o Azul, que têm cores, o toque, o som característico de baralhar aquelas peças, portanto, acho que tudo isso, os jogos em si não parece que tenham sido muito afetados, foram ao nível dos encontros que há em muitos grupos sediados em muitas cidades, nas grandes convenções, nas tais que foram canceladas, nos eventos que deixaram de se realizar, mas acho que muitas ludotecas pessoais cresceram neste período. E pronto, isso é interessante verificar, se calhar a procura de uma coisa diferente num período estranho das nossas vidas e um bocado único até ao momento. Aqui, no sentido do input que tu trazes para dentro desta exposição, que é uma exposição que nasce, diria, um bocadinho do teu interesse. Está aqui uma exposição que tem já tem décadas, portanto, tendo décadas há aqui uma perspectiva e um percurso como colecionador também bastante interessante, mas de que forma, e que também hoje para aquela que é a tua atividade profissional, de que forma é que tu achas que o jogo de tabuleiro, e quanto fácil ou difícil foi para ti conseguir montar esta cronologia? Como é que definiste este critério? Também, sim. Bom, eu sempre joguei, costumo dizer que provavelmente os jogos são uma das maiores constantes da minha vida, portanto lembro-me de jogar desde sempre, desde os jogos básicos, jogos de palavras, em família, jogos com dados, com cartas, jogos de tabuleiro dos anos 70, jogos feitos à mão, jogos improvisados a partir de legos e de coisas desse género, com dados, misturando dados com legos, portanto os jogos sempre fizeram parte e eu fui fazendo uma coleção sem ter muito a noção que estava a fazer uma coleção. Houve jogos que eu comprei, mesmo já alguns com algumas décadas, tendo a noção que provavelmente teria poucas pessoas para jogar aquele tipo de jogos. Por exemplo, um Squad Leader, que é um jogo da Segunda Guerra Mundial, de simulação, muito pesado, com muitas peças, com muitas regras, com muitas exceções, portanto um jogo típico, um pouco daquela época, e que sabia ao comprá-lo que provavelmente entreter-me algo a solo com esse jogo, apesar de não ser um jogo para jogar sozinho, mas dificilmente iria à mesa muitas vezes, portanto nesse sentido era um jogo um bocado de coleção, porque para mim representava um marco já nesse período e portanto do que eu ia vendo em revistas, de coisas que não existiam cá em Portugal e que existiam em França, em Inglaterra, nos Estados Unidos, e portanto realmente sem ter muita consciência de que estava a construir uma coleção. A maior parte dos jogos são jogos que eu jogo regularmente, mas houve jogos que eu próprio fui comprando porque me diziam algo, fosse pelo mero aspecto do design, por terem umas regras específicas, por ser um tema muito interessante, e portanto fui juntando. Passando daí da coleção que terá 100 jogos ou algo desse género, para o que é que ia mostrar na exposição, aí sim entra qual é o critério, o que é que eu vou querer mostrar, e desde logo queria mostrar algumas coisas que as pessoas não conheceriam, seja porque entraram nos jogos recentemente nestes jogos e portanto não conheciam jogos mais antigos, que faziam parte, digamos, de uma história, mas que já nem existem em termos de venda, não é? A não ser entre compradores. Em secções mais especializadas. E em secções muito especializadas. Trazer também alguns que as pessoas se identificariam, seja jogos antigos e, portanto, pessoas da minha geração, ou mais velhas, ou um pouco mais novas, era algo que eles viram. E já encontrei aqui pessoas que diziam: ei, estes jogos, eu na infância jogava isto, ou o meu primo tinha, ou um amigo, portanto é engraçado. Jogos que, no fundo, para Portugal eram referência, e, por exemplo, tenho aqui um que é o Petróleo, que é um jogo dos anos 70 da Carto, e que já tinha uns componentes com pequenas torres de prospecção, depósitos, portanto, que para a época estava um bocado longe dos tradicionais só cartões ou das casinhas do Monopólio, portanto já era uma evolução. Nós vamos ter também a oportunidade depois de mostrar um bocadinho com a cobertura, exato, que é também aquela, chamamos, não lhe quero chamar se calhar uma dicotomia, mas há aqui tu consegues mostrar aqui também um bocadinho dentro daquilo que foi a evolução da sociedade, até a nível internacional, daquelas que eram as preocupações em determinado momento no tempo e agora as preocupações que são. E o petróleo aqui faz a ponte, fazemos aqui com o CO2. Com o CO2, por exemplo. Mas mostra aqui também um bocadinho de como o jogo também reflete um bocadinho da atualidade que se vivia naquele... Sem dúvida que há jogos que são feitos com temas baseados no que está a acontecer. Por exemplo, eu lembro de ter testado um jogo baseado na Covid,
E, por exemplo, até tive uma pequena colaboração numa tradução de um jogo cujas regras originais estavam em espanhol, mas para uma firma americana e que tinha a ver com as precauções a ter na Covid. Portanto, era um jogo de percurso, mas em que tinha que se apanhar máscaras, usar máscaras, se não ia se parar ao hospital. Pronto, tinha incorporadas questões, aí com o objetivo claramente também de influenciar comportamentos, mas sim, os jogos, o petróleo ali era a exploração, há temas que são mais ou menos constantes de exploração. Há agora também, novamente, muitos jogos de exploração espacial, por exemplo, é curioso, sendo que isso durante umas décadas esteve assim um bocado só no imaginário, mais adormecido depois dos acidentes espaciais e tal. Portanto, eu aqui procurei trazer um bocadinho, não é um bocadinho de tudo, mas coisas diferentes, ou seja, jogos que podemos chamar de géneros ou de materiais diferentes, jogos baseados em palavras, jogos baseados em cartas, jogos com alguma componente tridimensional, de montar, de construir. Ou seja, os materiais neste caso, próprios, ou seja, materiais, orientas aos materiais, orientas também à questão temática. A questão temática, okay. E depois, sim, alguns jogos, enfim, os jogos abstratos, que para mim estiveram sempre presentes, na sua diversidade. Faz ali um bocadinho também, pelo menos aquilo que muitas vezes me passa o jogo abstrato, também vai recuperar alguns dos conceitos do jogo tradicional, que todos os países terão. Nós temos a nossa identidade com alguns deles e não só às vezes o próprio material que é utilizado faz muitas vezes lembrar que vai-se recuperar ali um bocadinho do tradicional e faz a ponte. E muitos jogos, no fundo, abstratos foram sendo reinventados com temas ou com materiais mais modernos, como o Santorini, por exemplo, que é um jogo puramente abstrato, mas que tem ali um cenário que evoca outras coisas, Grécia, turismo, depois tem umas cartas de mitologia, portanto mistura várias coisas, mas em si é um jogo puramente abstrato, que podia ser chamado um jogo duro, nesse sentido, num espaço pequeno, em que se podia ficar a pensar, como em alguns jogos de xadrez ou assim, uma data de tempo seguido para a jogada seguinte, não é? E, portanto, o objetivo foi mostrar bastante a diversidade e trazer também um pouco dos nomes que estão por trás dos jogos, ou seja, de quem faz os jogos, e daí termos, e certamente mostraremos isso um pouco mais à frente, por exemplo, o Rocio, jogo com marca claramente nacional, pelo nome, pelo autor, pela editora, portanto o autor é Orlando Sá. Um abraço para ele, que ele de certeza a editora é Pitágoras, vai ver o vídeo. E portanto, aí o que está aqui mostrado não é apenas o jogo, mas algumas fases que gentilmente o Orlando e os outros autores, os desenhadores, forneceram, de diferentes fases de evolução do próprio jogo, esboços, desenhos, protótipos e depois sim o jogo, que neste momento se encontra comercializado e que, portanto, que podem comprar. E, portanto, um dos objetivos foi mostrar não só os jogos e a diversidade dos jogos, mas também o que é o mundo dos jogos ditos modernos e quem são as pessoas que estão por trás dos jogos nas diferentes facetas, que hoje é uma autêntica indústria, é um mercado competitivo, mas ainda muito também dedicado de pessoas que se dedicam ao hobby como hobby, sem estar a pensar na questão do mercado propriamente. Daquele lado mais, indo buscar aqui um bocadinho aquilo que é o teu interesse também profissional e como investigador, como é que vês, ou se vês essa possibilidade, ou seja, alguém que já fez tradução, alguém que seguiu a história do jogo, alguém que é pedido e é convidado como tester para muitos jogos que aparecem, e o lado criador de jogo, ir atrás do jogo? Esse lado até esteve presente antes, nunca tive se calhar disciplina suficiente, ou fui sempre variando, saltando entre muitos interesses, para levar um processo que eu confesso que é um processo desafiante, que deve ser bastante duro e que exige uma dedicação muito grande a um assunto durante um período bastante lato de tempo. Eu tenho alguns esboços, muitas ideias, costumam brincar comigo por causa de uma data de caderninhos que eu tenho em casa com notas. Mas já estão no papel. Estão no papel, portanto okay. Não estão só na cabeça, estão no papel. Alguns até têm pequenos protótipos, ideias de mecanismos ou de processos, esboços de mapas, portanto, isso tudo foi existindo, mas pronto, houve uma altura, e foi há cerca de 3 anos que me comecei a dedicar mais
como eu costumo dizer, voltei mais ao mundo dos jogos, que considero uma casa, e comecei a fazer colaborações com outras pessoas. Portanto, tenho ajudado a trazer outros projetos, como referiste, em diferentes vertentes, tradução, revisão. Eu gosto muito de regras e de livros de regras. Tenho muita dificuldade em aprender jogos por vídeos, quando muito vou lá tirar uma dúvida, mas aí tenho que procurar e, portanto, eu encontro muito mais facilmente as coisas nas regras. Eu confesso-te que é a primeira vez que me dizem uma coisa dessas. Eu sei, mas, pronto, obviamente tem a ver com o tempo também que comecei com os jogos, mas gosto do rigor da linguagem e desse tipo de coisas e, por exemplo, e já na outra parte profissional também me acontecia detectar facilmente gralhas, incoerências, etc. Portanto, tenho aí algumas coisas que me incomodam quando estou a ver e que sei que posso contribuir para tornar alguns desses produtos, dessas ideias, desses sonhos melhores. E, portanto, tenho tido várias colaborações, testes, desenvolvimento mesmo de jogos. Estou a trabalhar com alguns designers que estão a tentar lançar os seus primeiros jogos. E tenho sido muito bem recebido por pessoas que nunca me conheciam. Muitas vezes foi um mail, uma coisa no Facebook e uma coisa levou a outra. E neste momento, pronto, tenho um conjunto de colaborações muito interessante e tenho essas ideias ainda na gaveta para um dia assim com mais tempo, mais a 100% dedicado aos jogos, se calhar, trazer algumas dessas ideias mais até ao fim. Nós temos aqui parte da conversa que tivemos aqui antes de iniciarmos o vídeo, claro. Temos aqui umas ideias e umas surpresas que vamos tentar e vamos ver se é possível de realizar durante o ano de 2022, que não podemos desvendar ainda, vamos preparar as coisas com calma. Mas em termos de 2022, que expectativas tens? Eu tenho muita vontade de voltar à Leiria Con, em que só estive uma vez. Tive 2 vezes na Invicta Con. Portanto, como eu disse, em 2018 comecei a olhar mais a sério para o que estava a acontecer e tinha-me passado um bocado ao lado, ou seja, houve um período em que joguei em casa, em família, fui adquirindo mais jogos, mas não acompanhava tanto o que estava a sair, o que estava a ser feito, nem a dimensão que o mercado já tinha. E ainda era uma fase em que, em paralelo, ainda fazia xadrez de competição, portanto isso já absorvia bastante tempo ao nível a que estava a jogar, porque exigia estudo, preparação, depois fins de semana em torneios. Portanto, aí o tempo não abundava, e em termos profissionais também não, portanto, como eu referi, em 2018 comecei-me a dedicar mais a isto, fui à Leiria Con em 2019, exato, a 2020 foi a que foi cancelada, tinha a 2020 com muitos projetos de encontros de pessoas que eu conhecia de nome, inclusive estrangeiras, com quem tinha já tido algum contacto e, portanto, tinha muitas esperanças de conhecer e de estar lá intensivamente os dias todos. Na outra vez só fui no domingo, só fui, portanto, um dia. E, portanto, espero que haja condições. Neste momento está pouco nas nossas mãos, o projeto está lá, não é? As inscrições estão abertas, tanto quanto sei. Sim. E, portanto, espero que seja possível, não só a Leiria Con, como as outras. E se for possível, com certeza que isso estará lá na agenda e espero estar o maior tempo possível, tirando partido destes encontros que são muito interessantes, porque permitem jogar, permitem conhecer face a face pessoas que conhecemos das interações no Facebook ou nos jogos online ou algo do género, mas é diferente estar, pessoas com quem tenho colaborado, como ainda falamos há pouco, do Orlando Sá, com quem já colaborei em 2 jogos e que nunca nos encontramos face a face, portanto, aí tenho muitas expectativas e eu acho que muita gente traz essas expectativas, porque quem já foi a essas convenções sabe que é ver um pavilhão cheio, por exemplo, o Multiusos de Gondomar cheio ao fim de semana, com pessoas de todas as idades, de muitos interesses, de pessoas que jogam jogos que podemos chamar de nicho, a pessoas que jogam os jogos de família, 3 gerações juntas, sim. Pessoas que não se conhecem e que estão a se conhecer a uma mesa de jogo. Então acho que é um ambiente muito interessante, muito saudável. Em alguns casos, já um bocado superlotado, o que é interessante, é um desafio para os organizadores, como é que se consegue... Tivemos esse efeito, em experiência própria com a Viena Con, foi esse o efeito que tivemos que experimentámos, que não tínhamos, eu acho que foi uma superação das expectativas de todos. Eu acho que, mais uma vez, e sabemos que também poderá também ser potenciado, daí que há uma grande curiosidade de 2022 também, não é? Potenciado pelo este desconfinar. Exato.
e esperemos que assim seja, mas a expectativa é que acho que se já se tinha anteriormente, Sim. agora talvez Sim, ainda porque, mais. de facto, acho que todo o envolvimento e a aceitação dos jogos em Portugal, assim como noutros sítios, ainda está em crescendo, portanto, acho que há pessoas, cada vez mais pessoas e pessoas mais interessadas, não apenas de um modo ocasional, o que também há e não há problema nenhum nisso, ou seja, acho que cada um tem que ter o interesse no hobby que acha razoável para si, mas que, portanto, temos cada vez mais pessoas a dedicar mais tempo aos jogos e eu acho que esses eventos também ajudam muito, porque permite experimentar as últimas novidades, por exemplo, ou testar jogos que ainda não saíram. Eu, na Leiria Com, por exemplo, tive a oportunidade de testar protótipos, que entretanto já saíram com outro nome e com alterações, ou de, por exemplo, ter os criadores do INSI a explicarem o jogo e eu a jogar o INSI com o Rola a explicar o jogo, não é? Portanto, são oportunidades muito diferentes do que ir a uma loja e comprar um jogo e trazer para casa. Portanto, acho que tudo isso contribui para esses eventos que têm de facto uma grande aceitação. Portanto, acho que a expectativa, depois destas restrições todas, é grande. É grande. Como é que vês o avanço da comunidade? Aqui tem havido uma grande dinamização pelos board gamers de Aveiro, que quando eu comecei a ligar mais a isto, já existiam e estavam a fazer encontros mensais, às vezes quinzenais, e neste momento já têm uma agenda de encontros, que são 4 programados, portanto são uns 4 fins de semana, e são 2 em Aveiro em sítios diferentes, portanto aqui no centro, um em Águeda e um em Severo de Voga, portanto zonas do distrito de Aveiro, mas relativamente até afastadas de Aveiro, portanto isso mostra o interesse e também o dinamismo das pessoas que estão mais ligadas a esse aspecto associativo e de dar a conhecer e de usar o seu tempo para envolver outras pessoas nisso, que não é apenas jogarem nos sítios onde estão, mas levam os jogos a outros sítios. Isso é muito facilitador, não é? Ou seja, as pessoas não têm que estar a comprar jogos que muitas vezes não conhecem, podem aprender facilmente porque alguém explica o jogo, Correto. Podem experimentar jogos diferentes, ver o que é que gostam mais, o que é que funciona melhor nos grupos de amigos e, portanto, permite um contacto diferente. Em termos de ludotecas mesmo, estão um pouco mais longe desse mundo e, portanto, não sei muito bem se há projetos na calha a esse nível e, portanto, aí não sei bem, de facto, quais é que são as perspectivas, por exemplo, aqui em Aveiro. Sei que não há muitos projetos desses no país, mas é interessante ver, por exemplo, mesmo alguns sítios como Board Game Cafés, que neste momento não só também já vendem jogos, como também alugam jogos, não é? E, portanto, começa a haver modelos diferentes que permite às pessoas... E criar, sim, até próprios modelos de negócio que acabam por... Quer de negócio, que permitem, se calhar, tornar mais sustentável alguns desses projetos, porque, obviamente, as pessoas vão ficar ali uma tardada a jogar e, se calhar, o consumo pode não ser tão grande como isso, mas também do ponto de vista do utilizador, e acho que isso entra muito nas lógicas também que há agora do streaming, dos pay-per-view, etc., não é? A pessoa sabe que vai ali, vai gastar aquilo, é menos do que ir a um cinema, provavelmente, e está ali uma tarde com amigos ou até só aprender com as pessoas que lá estão e, portanto, acho que vão existindo cada vez mais oportunidades diferentes de contactar com os jogos, o que também permite ter essa experiência sem grandes custos ou com os custos mais razoáveis do que tentar uma pessoa ter a sua ludoteca, se quiser diversificar e ter um número razoável de jogos, ainda pode ser um investimento significativo, não é? Para quem tem 40 anos de lidação com este ambiente e com este, chamamos asset, porquê o jogo de tabuleiro? Porquê o jogo de tabuleiro? Essa é uma pergunta, se calhar não é tão fácil de responder como isso, porque para mim os jogos sempre estiveram presentes e sempre me fascinou de algum modo. Cada jogo de tabuleiro é descobrir um novo mundo, porque tem as suas regras, tem o seu código, tem as suas peças, portanto, no fundo, cada jogo é um pequeno universo que as pessoas estão a descobrir. Isso a mim sempre me fascinou e por isso eu gosto muito de, quando compro um jogo, ver os componentes, pegar nas regras, tentar ler as regras um bocado a seco, muitas vezes sem estar a experimentar o jogo, mas tentar perceber qual é aquele mundo e depois como é que se vai jogar. Portanto, muito fora
da parte às vezes mais competitiva que algumas pessoas também têm, do ganhar, do perder, ou do registar, do contar os pontos, de saber se fez melhor ou pior do que a última vez. Portanto, para mim, isso sempre foi, essa parte da descoberta sempre foi uma componente importante, e daí se calhar também gostar de alguns jogos que até podem parecer muito abstratos, mas também podemos ver lá umas narrativas, umas histórias por trás. Mas eu acho que, sobretudo, o que eu diria é as pessoas experimentem e divirtam-se. E, como eu disse mais atrás, para mim os jogos são sérios no sentido em que eu não considero que os jogos é uma maneira de ocupar lateralmente o tempo, não é um desperdício de tempo, mas é sim um gasto menor, de um tempo que não é muito erudito ou muito elaborado. Portanto, isso para mim nunca foi. Um jogo, para ser levado a sério, não tem que se dizer estamos a usar o jogo para desenvolver uma determinada componente. Isso até acontece muitas vezes naturalmente, e se calhar tem mais efeito porque é natural. Certo, é menos trabalhado. É menos trabalhado e a pessoa está a usufruir e, portanto, claro que para a maior parte das pessoas ter 2 ou 3 pessoas que partilhem o mesmo entusiasmo pelo mesmo tipo de jogos é importante, porque aí consegue-se ter um grupo que joga regularmente. Há jogos que é preciso a pessoa experimentar e não é um jogo só, é preciso jogar 3, 4, 5 vezes para a pessoa começar a usufruir mais e perceber a riqueza que lá está, coisas diferentes que pode fazer, picardias que se tem com os outros jogadores, portanto, pronto, o jogo em si, apesar de eu também gostar e jogar jogos a solo, o jogo em si está essencialmente feito para ser coletivo. Curiosamente, cada vez mais há modos solo para os jogos, que é uma tendência recente e interessante, sim. Que eu acho que a pandemia também acentuou, porque obviamente os acessos estavam limitados, mas acho que tem uma grande vantagem em terem também isso. Por exemplo, permitem as pessoas começarem a aprender um jogo antes, por exemplo, de irem explicar a outra pessoa ou antes de jogarem em grupo. Portanto, permite pelo menos ter uma familiaridade, testar, nem que as regras sejam algo diferentes, mas permite outro tipo de contacto com o jogo. Que é feita, sim. Eu acho que é interessante, mas sim, é uma tendência também relativamente recente. De que forma é que tu vês uma exposição como esta a ganhar corpo por este país fora? Isto foi a minha primeira exposição, ou seja, eu agora tenho dito, muitos destes jogos nunca tinham saído de casa. Viram a luz do dia. Provavelmente isso é um bom mote para eu escrever algo no meu blog, os jogos saíram de casa. Enfim, alguns saíram, não está aqui um dos mais vejados que eu tenho, que é um gamão que costuma acompanhar em quase todas as férias, portanto esse já fez muitos quilómetros, um gamão de viagem, mas portanto foi um desafio que eu nunca tinha pensado, ou seja, tinha uma coleção de jogos que nos últimos anos também tem crescido, mas nunca tinha pensado, pronto, isto dava uma exposição. E quando me desafiaram, eu fiquei a pensar algo hesitante no início, o que é que eu posso mostrar, e depois pareceu-me que sim, e que mesmo esteticamente, digamos, dá para fazer algo que atrai e que dá para mostrar. Foi um pouco o mote disto, de jogos ao longo de tempos diferentes, géneros diferentes. Criaste um fio condutor. E, portanto, criar um fio ou vários ramos de jogos que foram, como eu apresentei na sessão de abertura da exposição, um pouco de jogos, do paralelo dos jogos com a minha vida, porque muitos foram entrando à medida que também profissionalmente fui evoluindo, com viagens que fazia, etc. Portanto, houve aí várias ligações. E foi uma experiência que gostei, ou seja, eu gostei do resultado final, tive aqui muita ajuda, principalmente da Margarida Almeida, que foi quem me desafiou para este projeto e que, como estava aqui ligada aos serviços da biblioteca na origem, também contribuiu muito para o aspecto visual final aqui em termos do espaço. Portanto, foi uma ajuda que quem tem experiência, obviamente, olha para a exposição de outra coisa, claro, quem tem o conteúdo da exposição está preocupado em escolher o que é que vai dispor, como é que vai dispor, se as peças fazem sentido assim, se quem conhece o jogo vai dizer, mas isto não podia estar, que é algo que acontece, e portanto, pronto, também aprendi muito a fazer esta exposição e sinceramente sinto que gostaria de partilhar mais isto com mais pessoas, ou seja, houve aqui durante estas 3 semanas, não faço ideia quantos visitantes, mas um número interessante de pessoas que aqui vieram, com um impacto muito positivo. Portanto, as pessoas ficavam
genuinamente surpreendidas com o que encontravam aqui em termos de diversidade. Conheciam alguns jogos, alguns de nome, alguns antigos, os que estão nas FNACs ou nas lojas, etc. Mas não, enfim, tendo uma coleção algo trabalhada, há aqui coisas que não são tão de domínio comum, não é? E, portanto, acho que mostrar este hobby, esta paixão por isto é algo que não diria que não. E deu-te um gozo, deu-me gozo. Pronto, obviamente dá o seu trabalho, é preciso conciliar isto com outras coisas, com as outras atividades, quer profissionais, quer no mundo dos jogos, mas foi algo que deu trabalho e gostei do resultado final e que acho que correspondeu ao que eu pretendia mostrar com este mote e pensando no espaço específico que aqui havia, nos expositores, etc. Portanto, acho que correspondeu ao que eu gostava de transmitir e, portanto, sabendo que provavelmente não há muitas coisas destas neste momento, algo que também nunca tinha pensado, ou seja, há mais exposições de jogos, não há quem é que está a fazer, como exposição, provavelmente em Portugal se calhar não há muitas. Há algumas vertentes mais na parte artística. Exato, há vertentes como a que está a ver da ilustração dos jogos em Évora, se não me engano. Sim, em Évora, que também foi feito parcialmente na Viena Com. Ok. Mas do meu conhecimento, pelo menos naquilo que experienciei, foi a primeira vez. Pois, e portanto nunca tinha pensado sequer nesses termos, ou seja, se calhar não há muito, e tem aqui uma coisa que é interessante, que as pessoas tenham genuinamente interesse em ver e em também descobrir e sentir-se algo fascinadas por isto. E é gratificante, por exemplo, como aconteceu ontem no Twitter, ver alguém, nem sei de que país é, dizer se houvesse uma exposição destas aqui eu ia ver. E portanto, pronto, é um reconhecimento interessante de pessoas que só viram fotografias, não é? Portanto, nem sequer estiveram aqui, viram as fotografias que eu tenho posto e disseram, pronto, é uma coisa que gostamos de ver e claro, há coisas que as pessoas identificam, há coisas que as pessoas diziam, mas isto, o marco era ter lá este jogo ou ter aquele. Pronto, isso são outras opções, isto, como eu disse, é coleção feita a partir dos meus jogos, com uma seleção que permite ver algo de diversidade e de percurso de jogos e do meu percurso ao longo de 40, 50 anos. Muito bem. É a Sofia. Miguel, muito obrigado por nos receberes. Eu sei que foi também aqui um bocadinho desafiante porque não costumas dar entrevistas, não é? Não é algo que tu faças com muita regularidade. Isto é só experiências novas, portanto. Mas olha, tivemos muito gosto na exposição, que vamos mostrar depois posteriormente à parte do Conversas em Jogo. Mas olha, eu gostei muito da experiência e obrigado por permitires aqui a entrevista e dar-te a conhecer um bocadinho do Miguel também e do que trouxeste e do que entregaste. Eu agradeço quer o interesse e a deslocação, que não é aqui ao lado, e também a divulgação que acabam por fazer deste trabalho. E, portanto, obrigado também por todo este bocadinho e pela conversa que temos estado a ter ao longo desta tarde, quer aqui, quer antes da Câmara também. Muito obrigado. Obrigado.